Olá a todos, estamos começando mais uma videoaula do Dicas sobre Trompete e desta vez estaremos falando de notas longas e como essas vêm a beneficiar a sonoridade e a resistência do trompetista. Para começar, vou ler esse pequeno texto que eu coletei para vocês das mais diversas fontes. Notas longas, sustentadas em um nível de dinâmica constante, lhe permite desenvolver uma técnica da coluna de ar que é livre e constante, e o ensina o processo de prolongamento do som. Estas também influenciam numa maior tolerância à pressão do bocal, o que é excelente para as dinâmicas fortes e menos para as dinâmicas piano. Timothy Dockschitzer, Trumpet Method, página 70. Notas longas, se praticadas corretamente, isso significa começando-se por pianíssimo e trabalhando gradualmente até o fortíssimo e baixando novamente para o pianíssimo. Promove controle da respiração, segurança e resistência. Hayden Shepard, How to Build Up Endurance in Trumpet Playing, página 4. Praticar notas longas, uma nota de cada vez, por períodos prolongados, não é o antídoto para todas as enfermidades musicais dos instrumentistas de metal. Com moderação, notas longas podem trazer benefícios, mas exagerada dose pode ser nocivo por induzir a fadiga e a rigidez da embocadura. Se vocês puderem me ajudar a encontrar a fonte dessa última citação, eu peço desculpas, mas se eu encontrar a fonte da mesma, vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Isso me refiro ao terceiro parágrafo. O grande cornetista do passado Herbert Clark acreditava no benefício da prática de notas longas, contudo, estimulando-se pequenas contrações e relaxamentos durante as notas longas. Nunca mantenha os lábios rígidos, mas mantenha-os descontraídos e flexíveis. Herbert Clark, Clark Studies, página 10. Muitos dos exercícios do Clark envolvem um certo grau de flexibilidade. Esses tipos de exercício muitas vezes são considerados como notas longas em movimento. Toque notas sustentadas por um mínimo de 12 tempos de semínima, batidas por segundo igual a 60, assegurando-se de que o som está cheio e a afinação estável. Continue para os exercícios Clark número 1 até 5, usando a mesma sensação de fluência do ar de uma nota longa. David Bilger, Sound, John Production, www.petrushka.com/bilger.html. Carmine Caruso. Grandes trompetistas eruditos e populares recomendam a prática desses exercícios, tais quais Håkan Hardenberger, Marcus Stockhausen, Jimmy Owens, Al Portino, Lil Soloff, Marvin Stam, tendo sido quase todos eles discípulos de Carmine Caruso. Cerca de 200 músculos são ativados quando um instrumentista de sopro produz um som. E é a coordenação destes músculos que quero me dirigir neste livro. Carmine Caruso, Musical Calisthenics for Brass, página 4. Muito interessante o caso do método de Carmine Caruso. Eu mesmo não cheguei a praticar tanto Carmine Caruso, mas utilizei este livro com alguns alunos que eu tive na Suíça. Principalmente jovens que usaram um aparelho e depois tiveram que fazer uma correção, um fortalecimento da embocadura. E isso foi muito traumático. Devo dizer que a experiência não foi das mais animadoras. Então eu recomendo àqueles que queiram praticar o exercício do Carmine Caruso que o façam com uma certa cautela e sobretudo com o acompanhamento de um bom professor, pois é um método que pode ser contraproducente se estudado da maneira errada. É muito interessante notar, eu até coloquei aqui em verde, o que ele chama de Brief Attack, depois Tong Tong. Brief Attack seria o ataque de ar. Então simplesmente fazer os lábios vibrarem sem o golpe de língua. Ok? E logo depois, em seguida, essa próxima mínima ele pede para atacar, articulá-la normalmente, como a gente costuma fazer. E a semibreve que segue também. E seguindo aqui na pausa, depois da semibreve, ele pede para vocês eliminarem o excedente de ar nos pulmões nos 2 primeiros tempos e inspirar novo ar nos 2 últimos tempos desse compasso. E o procedimento é seguido cromaticamente até o final do exercício. Vale a pena ressaltar que ele pede para repetir sem tirar o bocal de cima dos lábios, então mantendo sempre a embocadura. E aqui ele pede: descanse por um curto período de tempo antes de tocar
as segundas. No caso, são exercícios de segunda que vem na página seguinte. O intervalo de segunda, que me refiro. Se você é um principiante, você deveria tocar apenas as 6 notas uma ou 2 vezes por dia durante uma semana. Vale a pena ressaltar que este trecho foi tirado do Marcus Stockhausen, The Basic Caruso, que é uma espécie de resumo do método Caruso, na página 4. E quando eu falei na página anterior dos exercícios que envolvem intervalos de segunda, aqui estão eles. Esses exercícios já levam o estudante a buscar uma tessitura mais abrangente em direção ao agudo. Neste exercício reside o perigo da impaciência que muitos trompetistas compartilham, inclusive, em querer tocar as notas agudas forçando ao invés de trabalhá-las com paciência. O próprio Caruso pede no seu método que esses exercícios sejam praticados with abandon, com abandono, ou seja, abrindo mão de afinação e qualidade do som, buscando simplesmente o aspecto clínico e calistênico do exercício de fortalecer a embocadura. Esse Bzinho que vocês veem corresponde ao que ele chama de brief attack, ou seja, o ataque do ar, sem utilizar o golpe de língua, simplesmente trazendo a vibração aos lábios através da coluna de ar. Aí está outro método de grande relevância que enfatiza muito bem a questão das notas longas. Este método é o método de Max Schulzberg, Daily Drills and Technical Studies for Trumpet. E essa é a página 1. Nas primeiras páginas do método de Max Schulzberg, ele enfatiza a importância da realização de notas longas. E ele pede que sejam tocadas muito lentamente. Aqui ele põe um compasso de 8x4, ou seja, 8 tempos por compasso, e ainda põe uma fermata em cada uma dessas semibreves. Observem que ele põe dinâmicas e articulações. Ele põe tratinas em cima das mínimas e ele põe um decrescendo em cima das semibreves. Imagino que é essencial que estes detalhes sejam obedecidos. E observem aqui também, ele já usa uma dinâmica diferente. Esse círculo verde era para estar um pouquinho mais para baixo, foi um erro de edição. Ele pede que durante as 2 primeiras mínimas, estas sejam tocadas na dinâmica piano. E logo em seguida um crescendo que nos leva até o mesoforte. Sinto muito porque aqui também tem um errozinho de impressão do próprio método. Mas, logicamente, nós fazemos as 2 primeiras mínimas na dinâmica piano, crescendo até mesoforte e em seguida decrescendo até piano. E esse exercício é sempre conduzido cromaticamente, a princípio em 3 harmônicos do trompete. O harmônico que começa na nota Sol, no Dó 4 e no Dó 3. Um trompetista muito importante da atualidade é o Michael Sachs, que é o primeiro trompetista da orquestra de Cleveland. E ele escreveu um método muito interessante que se chama Daily Fundamentals for the Trumpet. Vejam só que frase interessante que ele colocou aqui. Use um metrônomo e afinador para assegurar estabilidade rítmica e da afinação. Então, Michael Sachs, Daily Fundamentals for the Trumpet, página 4. Eu sublinhei essa frase, ó, Use a metronome and tuner to assure rhythmic and intonation stability. Vou fazer algumas observações. Ele pede que o exercício seja tocado lentamente também. Notas longas, todas com uma certa lentidão. E aqui ele faz uma pequena movimentação cromática nesse compasso 5x4 do Sol que desce ao semitom inferior, que é o Fá sustenido, e volta para a nota de origem. E ele vai fazendo isso numa descida cromática até chegar a 1/8 abaixo do que começou. Observem que ele pede que esse exercício seja praticado na dinâmica de mesopiano a mesoforte. Eu costumo dizer para os meus alunos que essa é a dinâmica de conforto do trompete. É a dinâmica, a princípio, que é a mais fácil de ser tocada, pois não exige uma quantidade de ar grande, demasiadamente grande para os fortes e fortíssimos, e nenhuma quantidade de ar demasiado pequena e controle da vibração labial para tocar piano e pianíssimo. Então, essa dinâmica de mesopiano e mesoforte eu acho uma dinâmica adequada para começar a aquecer e estudar o trompete dentro de uma zona de conforto. Continuando ainda com Michael Sachs, intervalos na região média e grave. Se lembram quando eu falei alguns minutos atrás sobre notas longas em movimento? Aqui é um exercício típico disso, notas longas em movimento, na qual a gente, além de trabalhar uma tensão
isométrica da embocadura, mantendo ela numa região estável, né? Numa posição que é, a princípio, a mesma posição da embocadura. Troca-se de intervalos, começando de um semitom, indo para um tom, uma terça menor, uma terça maior a princípio, harmonizada, quarta justa, quinta diminuta, quinta justa, sexta menor e por fim voltando aqui uma quinta justa para finalizar o exercício. Ele adota esse mesmo procedimento nas linhas a seguir, partindo de notas diferentes, seja subindo cromaticamente, que é o caso do segundo exercício, ou descendo cromaticamente, que é o caso da terceira linha. Já na quarta linha ele começa na nota Sol, então ele vai aqui na parte mais grave da nossa tessitura, até o Fá sustenido, e a partir do Sol ele vai subindo cromaticamente um intervalo de cada vez. Observem que ele colocou lentamente no compasso 6/8, colcheia igual 60. Então esses compassos devem ser tocados a 6, muito lentamente. Significa que cada semínima pontuada valerá 3 tempos. Vocês vão encontrar esse exercício em Michael Sachs Daily Fundamental for the Trumpet, na página 5. Vou deixar na descrição do vídeo links para compra desses materiais que eu utilizei hoje como base bibliográfica para essa videoaula. Claude Rippas é um professor de trompete e trompetista suíço que há pouco tempo atrás era professor da Universidade de Música de Zurique, na Suíça. E ele também integrou orquestras prestigiosas como a Tonhalle de Zurique, a Orquestra Sinfônica da Rádio Bávara e a Orquestra Filarmônica de Munique. Eu costumo mencionar muito o método dele porque faz parte do carro-chefe da minha rotina. Esse método se chama Einspielen aus der Mitte. Isso significa aquecer-se a partir da região média. E esse aqui é o exercício número 1. É um exercício de nota longa, no qual a nota longa é tocada durante 4 tempos, e em seguida existe uma pausa. E a partir dessa primeira nota, ele vai de semitom em semitom em direção aos extremos, até terminar no Dó sustenido. Observe que o Dó sustenido aqui é uma quarta aumentada, um trítono acima da nota de partida. E aqui embaixo o Dó sustenido, uma quinta diminuta abaixo do Sol. É muito interessante, pois ele vai caminhando em direção aos extremos. Sol, Lá bemol, que é um semitom acima do Sol, Fá sustenido, que é um semitom abaixo do Sol, o Lá, que é um tom acima, o Fá, que é um tom abaixo, Si bemol, que é uma terça menor acima, o Mi, que é uma terça menor abaixo, o Si, que é uma terça maior acima do Sol, Mi bemol, uma terça maior abaixo, o Dó, que é uma quarta justa acima do Sol, o Ré, que é uma quarta justa abaixo, até chegar nos trítonos. Então ele vai fazendo isso aqui, observem. Ele vai expandindo a textura do trompete. E quase o método inteiro obedece a essa lógica de aquecer-se a partir da região média, de um plano sonoro mediano e expandindo o leque, abrindo o leque até as extremidades da tessitura do trompete. Vocês vão encontrar esse exercício no Claude Rippas, Einspielen aus der Mitte, página 4. Excelente exercício de nota longa. Inclusive eu chego a praticá-los com fermatas, tocando cada uma dessas notas até acabar o ar. Antes de terminar e agradecer, eu vou mostrar aqui minhas 2 últimas aquisições. Aqui é o método Francis Baudet, a Technique des Lèvres, a técnica dos lábios, Technique for the Lips. É um método que eu trabalhei durante um certo tempo no intuito de melhorar minha emissão nas notas graves e um pouco mais de precisão nos ataques. E não deixa de ser um exercício de nota longa. Se vocês observarem aqui a primeira página, ele trata justamente de notas longas. É um excelente método, sobretudo para quem está tendo problemas semelhantes aos que eu tinha na época que eu estudei esse método, que era de emitir notas piano na região grave. Esse método me ajudou muito e o método do Merri-Franquin também. E agora eu falei de notas longas em movimento, aqui está o método do Tchaikovsky, Trumpet Flow Studies. Eu nunca estudei o Tchaikovsky e agora eu vou começar a estudar esse método. E muito interessante, o primeiro exercício deles trata justamente dessa concepção de notas longas em movimento. E aqui um dos objetivos primordiais é trabalhar a fluência do legato. Na segunda e terceira página é a mesma coisa, vocês vão ver exercícios dessa mesma natureza. É um método que eu recomendo enfaticamente para aqueles que querem estudar seriamente o trompete. Pois bem, muito obrigado por assistir esse vídeo. Curta, comente e compartilhe. Além de assistir os demais vídeos do canal, se inscreva em meu canal do YouTube,
clique no sininho para receber atualizações. Muito obrigado e nos vemos em uma próxima videoaula. Até breve.